Para compreender por que existe terceiro dia e por que as pessoas esperam então 3 dias depois do enterro do falecido para que então possam se dispersar e afastar-se da família, para fazer com que o Espírito Santo possa consolar a família. É importante também falarmos um pouco sobre a morte. O que significa morte? O que é a morte? O que acontece quando morremos? Portanto, a morte é a separação entre o corpo físico, este corpo, e o corpo espiritual. Como eu disse naquele vídeo, no vídeo anterior, que nós somos duais. Temos um corpo físico e o corpo espiritual. Portanto, quando há morte, é porque houve uma separação entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Como se sabe, o espírito é levado a um lugar chamado mundo espiritual, lá aguardando a reunião, não é? A ressurreição entre o corpo físico que está na tumba ou ao qual nós enterramos, não é? Então, quando há essa reunião, chama-se ressurreição. Agora, morte é a separação entre o corpo físico e o corpo espiritual. Como se sabe, quando morremos, aí então temos 3 dias, não é? O tempo então é apropriado para começar o processo da decomposição do corpo físico na terra. Portanto, alguns até levam, não é? Guardando em grandes frigoríficos para que possa proteger de vários agentes. E quando nós morremos, meu querido, presta atenção, quando nós morremos, nosso corpo físico fica estagnado, nada funciona, nosso corpo físico fica morto, fica, portanto, sem nada de fazer, porque o nosso corpo não respira, nós já estamos mortos. Mas existem alguns agentes, chamam-se micro-organismos, esses permanecem vivos no nosso corpo morto. Portanto, após a morte, os únicos que ficam vivos no nosso corpo físico são os micro-organismos, pequenas inteligências que fazem com que o corpo então possa andar naquele processo da decomposição. O que acontece? Digamos, 4 dias depois da nossa morte, após o enterro, aí então faz com que os micro-organismos, não é? Então, os micro-organismos lá que tentam sobreviver àquela estagnidade do corpo, esses é que fazem com que haja cheiro. Por isso aí então começamos a sentir cheiro do cadáver, porque os micro-organismos já estão a agir no corpo então do falecido. Portanto, é com esta ideia que os antigos judeus tinham em mente que durante os 3 dias então podia-se confirmar que a pessoa realmente está morta. Ele já morreu. E eles também tinham a ideia de que durante os 3 dias o espírito do homem morto pairava à espera do poder dos seus para que porventura o seu espírito voltasse naquele corpo que logo de seguida, após a morte, daquela separação, então entrava no processo da decomposição. Então o espírito, assim que se separava, não ia diretamente para o mundo espiritual, como acreditavam os judeus. Assim que o homem morria, o seu espírito não ia diretamente para o mundo espiritual, ficava aí pairando, à espera de uma eventual ocasião ou milagre, não é? Então eles assim estabeleceram esses 3 dias, não é? Esperando então que o espírito pudesse voltar no corpo durante 3 dias. Jesus Cristo tinha a mesma ideia. Repare, quando Lázaro morreu, Cristo esperou 3 dias e no 4º dia ele foi então na tumba para devolver a vida ao Lázaro. Portanto, era uma prática aí dos judeus, acreditando eles que após a separação entre o corpo físico e o corpo espiritual, o espírito ficava então 3 dias pairando assim para que
Quem sabe lá o poder de Deus pudesse devolver o espírito, pudesse ordenar o espírito a voltar no corpo do falecido. Mas quando passavam assim os 3 dias, sabendo que logo de seguida que a pessoa morre, já começa o processo da decomposição, não é? E assim então o homem era dado como um homem morto. Portanto, estes são os motivos pelos quais as pessoas começaram a acreditar, não é? E restabelecer, colocaram assim um parâmetro, não é? Um estatuto assim geral ou social sobre a morte. Esperar então 3 dias após o enterro, não é? Para que então pudessem se apartar da família, para que o espírito possa então confortar a família.